E aí, povo de linguagens, códigos e suas tecnologias? Eu sou o professor Teófilo e esta é uma questão maravilhosa para a gente fazer aqui, não é? Há dois textos aí nessa questão de cara. Aí você vai dizer assim, mas vem cá, que história é essa de texto? Eu tô vendo aí uma imagem do Donald Judd, aliás, o nome da obra é Sem Título, de 1969. Isso é um texto, para mim, texto tem palavras, não, gente? Tudo que comunica, verbal ou não verbal, é um texto, é um código, é ali uma manifestação de uma intencionalidade, né? Então, para quem ainda tem essa visão muito reduzida de texto enquanto palavra, podemos ampliá-la, não é? Donald Judd, minimalista, né? Arte minimalista, ali do final dos anos 50, início dos 60, nessas vanguardas que apareceram ali no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, não é? Vamos ver o que o texto 2 nos diz e nos ensina e esclarece sobre o minimalismo. Texto 2. Embora não fosse um grupo ou um movimento organizado, o minimalismo foi um dos muitos rótulos, incluindo estruturas primárias. Olha o que o minimalismo faz. Estruturas primárias, objetos unitários, arte ABC e cool art, aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Quando a arte minimalista começou a surgir, muitos críticos e um público opinativo julgaram-na fria, anônima e imperdoável. Os materiais industriais pré-fabricados frequentemente usados não pareciam arte, no caso, para essas pessoas, né? O que é o minimalismo, gente? Hoje em dia o conceito de minimalismo ele está muito difundido em muitas áreas, né? Até na habitação, casas minimalistas e tal. Basicamente, o minimalismo é aquela ideia de que o menos é mais, de que o essencial das coisas é o mais importante. A essência das coisas não está no muito, está no pouco. Então, por essa caracterização, mais ou menos a gente já entende essa arte aí do Donald Judd e de tantos outros que tiveram essa perspectiva minimalista da arte como essa representação, não é? O texto nos diz o seguinte: de acordo com o texto 1 e 2, compreende-se que a obra minimalista é uma. Então, olhando aqui para o primeiro texto, veja que o Enem chama o texto 1 de texto, né? A imagem, no caso. Olhando para o texto 1, no caso, e olhando para o texto escrito, o que a gente tem? A obra minimalista é a representação da simplicidade pelo artista. Gente, a primeira coisa que a gente tem que imaginar ou pensar é que no interior da perspectiva minimalista há uma predominância de abstração. Abstração. Então não é uma figuratividade, não é tipo a representação de um cachorro, ou de um camelo, ou de uma porta, ou de uma casa. Há ali um aspecto abstrato, portanto, não figurativo. Então, pensar essa palavra representação da simplicidade, considerando a condição de sentido evocada pelo que uma obra minimalista traz de um modo geral, que é uma ideia, sobretudo, abstrata, colocar esse universo da abstração como uma representação da simplicidade é confundir forma e conteúdo. Sem dúvida nenhuma, a forma das obras minimalistas, eu nem diria que elas são simples, elas são sintéticas. Elas não são simples, há uma complexidade naquela ideia, embora muitos digam da obra minimalista, por exemplo, isso daí eu também faço, né? Mas há uma complexidade na ideia de composição daquela abstração. Né? Então não há uma representação de simplicidade. Eu posso, por exemplo, pintar uma flor e a flor ser
a representação da singeleza, da simplicidade, mas nós não podemos dizer isso de uma obra minimalista. Ela é, sobretudo, construída com síntese, mas ela não é uma representação de simplicidade. Alternativa B, exploração da técnica da escultura cubista. Também não é verdade, porque a escultura cubista, gente, é figurativa. Então, embora o cubismo ali explore a questão geométrica, dos ângulos, etc., mas quando eu tenho uma escultura cubista, eu sei que aquela é uma pessoa em pé ali na escultura, não é? Há uma proximidade com o real, não é? Ela é figurativa. Então, se eu tenho uma representação cubista, é diferente de uma representação minimalista, que é abstrata. Ela não tem ela não tem um paralelo imediato com uma figura do mundo como a escultura cubista tem. Alternativa C, valorização do cotidiano por meio da geometria. Realmente há um aspecto geométrico ali, não é? No próprio texto que a gente vê, o texto 1, ali há uma mesma equidistância entre esses quadriláteros e tal. Nós poderíamos dizer que há esse aspecto geométrico, sintético, mas valorização do cotidiano por meio da geometria, sem dúvida há essa geometria, aliás, uma geometria inspirada ali nos construtivistas, não é? Que queriam criar uma linguagem universal e tal, mas o que pega aqui é essa ideia de valorização do cotidiano, certo? Se eu tenho, por exemplo, gente, para ser absolutamente simples na compreensão, se eu faço uma escultura que é de uma garrafa d'água, por exemplo, a garrafa d'água é um objeto do cotidiano, então eu teria ali um destaque para um aspecto do cotidiano. Se a minha obra é o mictório do Duchamp, por exemplo, que é uma obra onde as pessoas, quer dizer, um objeto pré-fabricado onde as pessoas urinam, tem ali um aspecto do cotidiano. Mas quando eu olho para essa obra, nada dela me remete ao cotidiano. Essa obra do texto 1. Não é? Ela representa o quê? Nada em termos de cotidiano imediato utilitário. Então, alternativa C, no caso, né, está incorreta. Alternativa D, utilização da complexidade, não, é da simplicidade, da síntese dos elementos formais. Pelo contrário, gente, é da simplicidade e não da complexidade, basta vocês verem aí a obra. E a alternativa E, que é a correta, combinação de formas sintéticas, ali dentro de um espaço, no espaço utilizado, que é uma parede, não é? Bem sintético, bem com uma congruência muito compacta, muito mínima do essencial dessa abstração que se pretende ali representar. A alternativa correta é a alternativa E. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.